Olá, sejam bem-vindos ao Fórum SPED. Me chamo Beatriz Alves, membro da comissão SPED, e hoje a gente vai ter uma palestra da LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, e o impacto na contabilidade, com dois palestrantes incríveis, né, que vou apresentar eles agora, que é Lourenço Júnior, contador, bacharel em Direito, pós-graduado em Planejamento Tributário, consultor empresarial, empresário e membro da comissão SPED, Camila Sobral, contadora formada pela Universidade Federal do Ceará e MBA em Finanças e Fintech pela Centipol, coordenadora contábil em uma empresa de grande porte no setor alimentício e membro da comissão do Ceará. Sejam bem-vindos, obrigada por participar desse evento grandioso, né, que está sendo feito pela comissão do SPED, pelo CRC. Obrigado por se disponibilizar em dar tantos conhecimentos assim, que a gente possa trazer também de forma bem mais prática e mais fácil para a nossa área. Sejam bem-vindos, Camila. Seja bem-vindo, Lourenço. Olá, Camila. Olá, Beatriz. Tudo bem? É uma satisfação enorme estar aqui, tentando contribuir um pouco, né, para a classe, tentando compartilhar um pouco do nosso conhecimento, viu? Então, vamos lá, vamos indo. Camila. Então, agradecer a todos que estão assistindo e a vocês dois, né, que me convidaram a participar desse evento e tratar de um assunto que é bem relevante nas empresas, né? E a gente vai trazer hoje para um viés do escritório de contabilidade. Então, eu estou bem feliz em poder participar e vamos tratar um pouquinho desse assunto da LGPD. E é bem assim, tá? Essa lei, ela tá bem assim, toda a área contábil, não só a área contábil, mas todo mundo tá louco, porque é uma lei que vem para trazer muitas mudanças, né? Mudança mesmo de tecnológica, mudança mesmo empresarial. Então, assim, vai ser de muito enriquecimento, né, para todo mundo. Mas para Verdade. iniciar, eu gostaria de primeiramente, a gente precisa entender o que é o que é essa legislação, né? Qual o objetivo dessa legislação nessa gama de informação que está vindo? É uma avalanche de informação nesse momento, né? É verdade. E ela veio, não é? E aí não discerniu nenhuma empresa. Ou seja, todas as empresas precisam se adequar à LGPD, viu, Beatriz? Então, no caso, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma legislação que veio para regulamentar, né, a proteção da privacidade dos dados, né, pessoais, certo? Então, a LGPD, ela foi publicada, a lei foi publicada em 2018 e de lá para cá ela vem nessa fase de adaptação, não é? Conhecida também como vacatio legis. E a partir de 18 de setembro agora, de 2020, ela entrou em vigor, não é? E passou a realmente produzir os seus efeitos. Então, aquelas pessoas céticas, né, que dizem, ó, vou esperar um tempinho mais porque eu vou ver se realmente a legislação vai pegar ou não. Quando a gente lê a letra dessa legislação, a gente percebe o quanto ela é séria. Então, de fato, ela já pegou e ela já está vigorando. Não é? A gente percebe que essa legislação, gente, ela está trazendo conceitos novos, está trazendo princípios, não é? Trazendo sanções administrativas. Então, quem transgredir essa legislação, quem não se adequar, está passivo de receber essas sanções administrativas. É uma legislação que traz a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é um órgão novo que foi criado somente para se responsabilizar, né, sobre os ditames dessa legislação. Ela também criou o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que é composto por várias autoridades, não é? Por representantes do Senado Federal, por representantes da Câmara dos Deputados, né? Gente também do Conselho Nacional de Justiça, dentre outros órgãos importantes. Então, daí a gente percebe o quanto ela é realmente séria. Ela veio realmente para ser aplicada e ser levada a sério por todos, não é? Mas antes da gente verticalizar sobre os detalhes dessa legislação, é importante a gente também mostrar para o espectador o porquê que as nações, né, que os países, através do legislativo, estão se preocupando, né,
e estão legislando, estão criando seus regulamentos. Então, a gente percebe que hoje o dado em si, hoje o dado é sinônimo de riqueza, né? Sinônimo de poder. Para a gente levar para um caso prático aqui, a gente pode colocar aqui o Facebook. O Facebook pode-se dizer que ele é jovem. Ele tem 14 anos, ele é de 2006. Então, a gente sabe que é uma das empresas mais rentáveis do mundo, mais valorizadas do mundo. E iniciou com uma brincadeira, que a gente sabe qual foi, e iniciou ali permitindo que os usuários se cadastrassem, né, na plataforma, ali apresentassem os seus cotidianos, né, permitindo publicação de imagens e tudo, interagindo com o seu grupo ali de amizades. Então, começou dessa forma, pode dizer com uma brincadeira, né? Períodos depois, deu tanto sucesso, né, ganhou tanto usuário, que períodos depois, o Facebook começou a oferecer a parte da publicação. Então, o profissional que queria oferecer o seu serviço, a empresa que queria oferecer o seu produto, poderia ali fazer uma publicação paga, patrocinar a sua publicação, né? E aí chegar num número maior de pessoas. Que, de fato, o que é que existe hoje? Hoje eu acho que tem muito mais gente ligada, se a gente considerar só o Brasil, tem muito mais gente ligada no mesmo momento numa rede social dessa do que assistindo um Jornal Nacional naquele momento ali. Então, produz um resultado muito maior uma publicação numa rede social dessa. Então, pessoas, organizações perceberam o quanto o dado, né, é valorizado. Então, por conta disso, o que é que acontece? Tem até uma frase de um matemático britânico que ele diz, tornou até célebre essa frase, né, que ele diz que os dados pessoais são o petróleo do nosso século. E realmente eu não duvido, por conta que o quê? Se a gente for analisar aí o caso do Trump com o Trump e o governo americano, né, com o TikTok, que é de uma empresa chinesa, a gente percebe o quanto, né, o mundo está valorizando os dados. Então, a gente viu aí que o Trump deu um ultimato, disse que essa empresa chinesa tem que vender o quanto antes, né, o TikTok para uma empresa americana. Então, no século passado, logo aí a gente via o quê? Os americanos, né, no continente, no Oriente Médio, atrás do petróleo. Hoje em dia a gente vê esse tipo de polêmica, né, de briga ali. Então, a gente percebe o quanto o dado, né, o dado está presente, o valor que ele tem hoje em dia, não é? Então, diante disso, por conta dessas coisas, o que é que acontece? Essas empresas que têm um banco de dados bastante robusto, no caso do Facebook, ele tem mais de 1 bilhão de usuários cadastrados. É muita coisa, muita coisa. Hoje, o Brasil tem em torno de 200 milhões de habitantes. Então, a gente percebe o poderio de uma rede social dessa, não é? Então, por conta disso, o que é que acontece? Os governos, as nações, perceberam que o quê? Está acontecendo algo que pode prejudicar muito o cidadão do seu país, a pessoa física. Imagina tendo vazamento de dados do Facebook. A gente já percebeu que houve realmente alguns vazamentos, né? Os Estados Unidos já aplicaram multa de 5 bilhões de dólares no Facebook. O Brasil também já aplicou multas de milhões de reais no Facebook. Então, os governos estão percebendo o quanto é frágil a pessoa ali, pode-se dizer, por conta de um vazamento desse, né? Então, para tentar fazer com que a pessoa física não seja tão lesada, né, tão prejudicada, então eles estão procurando regulamentar esse tratamento desses dados, certo, Beatriz e Camila? Aí, o que acontece? A gente olhando para a Europa aqui, o europeu, ele sempre veio com essa preocupação. A gente percebe lá, olhando para o continente europeu, a gente vê que em 1995, o europeu já tinha feito uma diretriz, que ele mostrava uma diretiva, né? Que ele já mostrava no seu texto a preocupação que as empresas deveriam ter com os dados pessoais dessas pessoas, né? Dados pessoais que, obviamente, são pessoas físicas, dados de pessoas físicas. Então, em 95, onde a internet não tinha nem o seu poderio ainda que tem hoje, os europeus já se preocupavam.
Então, em 2016 agora, foi publicado o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, GDPR, revogando aquela diretiva lá de 1995. Então, em 2016, foi publicada, aí teve vacácio legis, a partir de 2018 passou a vigorar mesmo. E um dos pontos que está preconizado lá no texto dessa legislação é dizendo que as empresas europeias elas só podem ter uma relação comercial com empresas estrangeiras de países que têm essa regulamentação da proteção de dados. Então, aqui no Brasil, pode-se dizer, teve também um lado, o viés, né, da preocupação com essa proteção da privacidade dos dados da pessoa física, mas também teve a preocupação econômica de se relacionar com esses países, não é? Então, daí a gente vê a seriedade que é essa LGPD. Então, essa legislação, ela foi publicada em 2018, como eu disse, não é? E ela foi inspirada nessa GDPR da União Europeia. E aqui está produzindo os efeitos, né? E agora a gente vai mostrar agora para o profissional contábil um pouco do que ela vem trazendo. Assim, a gente é o produto, né? Hoje, a pessoa física, ela é o produto da rede, né? Então, Sim. quanto mais cuidado se tem, é melhor. Agora, a gente precisa saber quais são esses dados, porque na legislação ele define alguns dados, porque nem é tudo é necessário na legislação, né? Quais são esses dados? Você pode falar, Camila? É importante, né, a gente colocar as figuras, né? Então, tem a figura do titular. E quem é esse titular? É a pessoa física, a pessoa natural a quem os dados se referem. E os dados é justamente os dados pessoais, que são as informações que identificam ou tornam identificável um indivíduo. Então, exemplificando, CPF, nome, endereço residencial, geolocalização, hábitos de consumo, fotografia. Então, todos esses dados eu consigo identificar de uma forma direta ou indireta aquele indivíduo. E dentro dos dados pessoais, eu tenho na lei a questão dos dados sensíveis. E esses dados sensíveis, eles são uma característica do indivíduo, quando vinculados a uma pessoa natural. Eu tenho uma opinião política, tem dados referentes à saúde, à orientação sexual. Do próprio fato RH de um empregado no escritório de contabilidade, não é? Exatamente. Então, esse já traz para a questão do RH, né? Aquele dado de saúde, o ASO, né? Então, isso. A gente percebe que quando acontece esse vazamento desses dados sensíveis, eles trazem um malefício muito maior para o cidadão, para o titular, porque Verdade. ele pode ser usado até como um ato discriminatório. Uhum. Então, quando as empresas elas forem estudar essa questão dos dados, dessa coleta, né, dos dados, então ela tem que perceber e tem que categorizar o que é um dado pessoal comum e o que é um sensível, porque ele tem uma relevância diferente na questão de um vazamento, de uma exposição. Camila, as empresas elas devem se preocupar mais, não é, com o dado sensível. Isso. Certo que ela também deve se preocupar com os dados pessoais, mas o dado sensível a legislação traz, né, dizendo que tem que ser maior protegido, tem uma proteção maior, né, nesses dados sensíveis. Isso. Porque é o que vai trazer a característica assim da saúde, né, de algo mais íntimo. Aquilo, o sensível é o que vai ser mais íntimo para a pessoa, porque nem todo mundo quer chegar e dizer, mostrar seu hemograma, por exemplo, o seu ASO, por exemplo. Nem todo mundo quer chegar e se expor dessa forma, né? Então, politicamente também, que a gente sabe que o Brasil ele é muito político, né? Então, essas informações, ela pode prejudicar a pessoa física, né? Então, isso se torna, assim, um dado bastante importante, né? Na área contábil também, que a área contábil, a gente sabe que tem um setor pessoal e lida com muitas informações, muitas mesmo. Informações de saúde, informações bem íntimas mesmo da pessoa, de falta, de gravidez, né? De tudo isso, o setor pessoal, ele tem que
tem que ter um cuidado muito grande com esses dados sensíveis, né? Tanto o dado pessoal quanto o grau, esse nível maior do grau sensível, né? Lá na legislação, tem a questão do controlador, do operador e do encarregado, né? São 3 figuras que aparecem lá na legislação. Quais são eles? Que figuras são essas? A legislação está trazendo essas 3 figuras. O controlador, o operador e o encarregado. Ela discrimina lá que os agentes são esses, né? O controlador e o operador. E o encarregado é uma terceira figura, mas ele não é considerado como agente. Então, é interessante a gente discernir esses detalhes para quando a gente vê, né, alguém falando e tudo, até também quando a gente for falar, a gente ter essa noção. Então, gente, o controlador é aquele responsável por fazer o tratamento de dados. Né? Vamos supor, eu sou uma empresa e estou fazendo um contrato com uma pessoa física. E ali naquele contrato tem os dados da pessoa física, tem tudo. Então, a legislação me impõe a obrigação de cuidar, de proteger esses dados pessoais que tem nesse contrato. Então, por isso, eu sou o controlador, sou o responsável, certo? Então, já tem a figura da hipersuficiência aí da pessoa física. Então, a empresa ela é considerada uma controladora, nesse caso, certo? Então, a figura do operador é aquela empresa que é contratada para prestar algum serviço para mim. Então, pegando o mesmo exemplo aí, eu sou uma empresa e eu contrato uma empresa de marketing para cuidar do meu Instagram, produzir ali conteúdos, se tiver alguma lead ali, essa empresa ela já pode fazer um tratamento, me passar essa informação. Então, nessa relação que está acontecendo, essa empresa operadora, ela está tratando esses dados em meu nome. Então, nesse caso, eu sou o controlador e essa empresa é a operadora, certo? Então, esses 2 aí são os agentes. E tem a terceira figura, que é o encarregado, que nada mais é, gente, do que uma nova profissão que veio para o mercado. Então, não é só para advogados. Muita gente está associando a parte do conhecimento jurídico com o encarregado. Não, certamente o encarregado ele tem que ter noção de interpretação de lei e tudo, mas não necessariamente não tem nada previsto na legislação que defina que o encarregado só pode ser um advogado. Pode ser um contador, pode ser um administrador, pode ser algo que não tenha, alguma pessoa que não tenha graduação nenhuma, mas tem aquele entendimento, certo? Aquele rico entendimento ali de adequação, de implantação nas empresas, ela pode ser o encarregado, né? Então, esse encarregado, gente, ele está responsável por fazer esse intermédio entre a empresa, a pessoa física e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o que é que acontece? Se uma pessoa física ela se sentir lesada em algum momento, prejudicada por conta daquele controlador, então ela pode entrar em contato com a empresa, mas ela vai entrar em contato com a empresa através desse encarregado, certo? No caso da agência, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando ela fizer uma fiscalização, ela pode fazer naquela determinada empresa, mas a comunicação dela vai ser com quem? Vai ser com essa pessoa, com essa figura, que é o encarregado. Conhecido também, gente, como DPO, né? Essa nomenclatura, ela vem lá da GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, né? Que significa Data Protection Office. Então, esse DPO, ele, além dele fazer essa intermediação entre a empresa, a pessoa física e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ele também é o responsável de fazer essa implantação na empresa, né? Ele é o indicado ali para fazer a leitura, fazer a interpretação da legislação, para repassar para os empregados, né? Para repassar para os envolvidos ali na organização. É o responsável por rever os contratos, ver se as propostas estão adequadas conforme a LGPD, então, alguns outros documentos. Então, esse encarregado, ele é responsável por todas essas atividades. Também um ponto importante. Na legislação está prevendo que o quê? Esse profissional, o encarregado, as informações dele, os meios de comunicação para chegar até eles, devem estar no site
da empresa, certo? Da controladora. Então, na verdade, o texto vem dizendo que deve estar afixado em local visível, mais ou menos isso. O texto da lei traz. Aí ele já até sugere que pode-se colocar essa informação no próprio site da empresa, para facilitar a comunicação de uma pessoa física, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para esse tipo de coisa. E Certo, aí Camila? a gente já consegue visualizar na hora, exemplo, na hora da agência entrar no primeiro contato assim na rede, né, da empresa, ele já vai conseguir logo identificar se a empresa já tem um hábito da LGPD ou não. Só em dizer ali que tem um responsável encarregado no site da empresa, por exemplo, ele já sabe que ali ele já pode estar seguindo a legislação, né? E os Se você princípios. perceber, Beatriz, só um parêntese, quando na maioria dos sites que a gente entra agora, apresenta logo a política de privacidade, né? É verdade. A gente percebe que agora, ou seja, as empresas estão se adaptando. Sabe-se que o brasileiro ele deixa para a última hora. Então, desde 2018, que era para as empresas estarem se adequando. Mas, enfim, só mesmo começaram, a grande parte só começou a partir de agora, né? Um momento aí que passou a vigorar. Foi do dia 18 de setembro de 2020. Mas ainda tem muita empresa, Lourenço, que não está. Tem empresa que não está nem Não sabendo da lei. Né? Tem empresa que não está sempre se vai ter. adaptando ainda. Vai ter Mas que ter assim, a até gente uma não pode. formatação, né, na questão dos canais de comunicação, o saque, né? Aí vai ter até um saque de repente, a empresa implantar isso, porque vai ter essa questão do DPO com o titular. Então, assim, é uma reformatação que vai ter que acontecer. E Verdade. quais são os princípios para a gente seguir na legislação? Lá tem 10 princípios, né? A gente pode elencar alguns aqui, porque para elencar os 10 não dá, né? Mas os principais a gente pode falar para ficar bem alertado. É interessante, essa legislação ela é tão rica que até princípio ela trouxe, né? Então, os princípios é a principal fonte do direito ali. É uma diretriz, o princípio é uma diretriz para a legislação. Então, se você se deparar com tal situação ali que você não está conseguindo fazer a interpretação, ligar, pode-se dizer assim, associar aquela situação com a legislação, está tocando aqui, gente. É legal, é assim, tocou agora, eu recusei e voltei. Tá normal, né? Vamos seguindo. Então, gente, o que é que a gente estava falando mesmo, hein? Dos princípios. Então, o princípio, você olha ali para a legislação, olha para a situação e não consegue associar aquela situação com a legislação, mas se você tiver sabendo bem daqueles princípios, daquela norma, então vai te ajudar bastante se sair daquela situação. Certo? Vai ser o guia, então, né? a Vai gente ser o faz guia de diretrizes, né? É como se fosse um guia mesmo, viu? Aí eu vou deixar para Camila aí falar desses princípios, né, Camila? Isso, os princípios são bem importantes, né? Porque eles vão auxiliar toda a diretriz da questão da implantação. Então, como a empresa ela tem uma gama de dados, então ela tem que atender um princípio inicial, que é o princípio da finalidade. Então, a pergunta que deve se fazer é: por que eu estou coletando esse dado? Então, o objetivo é ter a finalidade, ele ser explícito para o titular, tapar do para que está sendo coletado esse dado, tem que ser legítimo, né, legal, tem que atender esses requisitos de boa-fé, e ele não pode simplesmente coletar um dado para uma determinada finalidade e utilizar para outra, porque aí ele está ferindo o princípio. O segundo passo também é o princípio da necessidade. Então, por vezes, a empresa ela tem no seu cadastro diversos dados que não é imprescindível para atender aquela finalidade X. Então, é necessário rever essa questão desse excesso de dados, dessa desproporção de dados que a empresa tem na questão da finalidade. Então, você percebe que é um linkado ao outro, né? A finalidade e a necessidade. E o outro princípio é a questão da proteção. Então, hoje, as empresas elas têm que priorizar
a proteção do dado pessoal, né? Até como uma forma também de oportunidade da questão dela colocar para o seu cliente, para o seu consumidor, para o seu fornecedor, funcionários, enfim, que ela preserva os dados, que ela tem transparência, que ela passa a confiança. Então, como é que ela vai proteger? Então, ela vai usar medidas técnicas, ela vai utilizar muito também da TI, de colocar proteções dentro do fluxo de dados pessoais. Então, é bem importante porque é uma responsabilização e um comprometimento que a empresa precisa ter. Então, a gente entra, né, Lourenço e Beatriz, até também na questão daquele programa de proteção de dados, porque ele vai desde o início até a questão da implantação e monitoramento. Então, como a empresa tem esse programa efetivo, ela está mostrando para a sociedade que ela se importa com a preservação do dado do titular. Então, isso é bem positivo. É uma oportunidade que a empresa ela tem ao provar que ela tem esse cuidado, ela quer proteger, ela consegue, ela realiza um trabalho panorâmico na empresa dela, onde ela mitiga riscos. Então, estou falando desses 3 princípios, né, mas tem muitos outros, para a gente poder dar continuidade no nosso debate. E assim, é um momento que a gente tem agora de investimento, né? Agora as contabilidades devem investir em tecnologia, em proteção de dados, na rede, na nuvem, antivírus, tudo isso é um investimento agora, não é nada de despesa mais, não é despesa. Quanto mais você investir na proteção, melhor é para você, mais resguardado você vai estar, né? Exato. Uma das coisas... os riscos como as oportunidades, né? Então, dentre várias coisas que a gente até vai dizer um pouco, né, as formas que o escritório de contabilidade ele pode se prevenir, um ponto importante, gente, é o quê? O que acontece? O que pode acontecer? A gente trabalha com software contábil, então pode-se dizer que o quê? 80% do nosso trabalho pode-se dizer que ele está ali naquele banco de dados de um software, né, contábil. Então, já vi, na verdade, eu vi também contadores aí terem perdido o servidor, terem perdido o banco de dados e nem sequer se fazia um backup, algo desse tipo. Então, a LGPD não é só, ela não vem atuar somente no vazamento dos dados, não. Ela vem também atuar num problema desse. Se você o teu banco de dados corrompeu, você não faz manutenção do teu banco de dados, ou então deu um problema ali no HD do servidor que não tem como restaurar. Então, é um problema também você perder os dados ali de uma pessoa física. Então, não é só você por conta de vulnerabilidade, você permitir que seja vazado os dados, não. A partir desse momento que você não tem mais acesso nem aos dados, a LGPD também vem a atuar nisso, certo? E tem que lembrar também, Lourenço, que essas empresas devem ter contrato entre si e já pedir na cláusula que coloque essa informação, né? Assim, na hora de fazer a compra do produto de software ali para contabilidade, por exemplo, já solicitar que ali já tem um parênteses ali solicitando a proteção do dado, né? Para que se ocorrer esse vazamento de informação, essa perca, a gente também já tem uma segurança, né? Mas isso assim, tem que ver também o cliente em si, o contador, ele tem que ver se essa empresa, né, se esse software contábil, como é que ele faz para fazer essa proteção do banco de dados. Porque também a gente, sem saber, não pode colocar essa responsabilidade para as empresas de software, não. Porque um backup, na verdade,
muitas empresas de software, o que ela coloca essa responsabilidade, esse cuidado para o próprio usuário, para o próprio cliente. Então, eu tenho meu escritório, eu tenho aqui minha empresa de software, e ali eu tenho que periodicamente fazer o meu backup. Então, tendo algum problema ali no meu servidor, eu não posso culpar a empresa de software. Então, na verdade, quando eu for começar uma relação com a empresa de software contábil, eu tenho que as principais perguntas iniciais são essas. Olha, como é que a gente faz a proteção do meu banco de dados aqui? Sou eu que me responsabilizo, sou eu que faço o backup, ou vocês têm esse serviço aí de gerar esse backup periodicamente, colocar na nuvem de vocês? Eu trabalhava na Fortes há uns anos atrás, e eu estava no suporte, não vou dizer o ano não, que faz um pouquinho de tempo, não vão saber minha idade. Então, muitos clientes ligavam e perguntavam, né? Cadê o banco de dados dele? Cadê o backup deles? E toda a vida, na implantação, o técnico pontuava bem isso. Gente, vocês precisam fazer esse backup periodicamente. Não tem como, não tem meios da Forte ficar sempre fazendo backup para vocês. Não tem como. Então, essa conversa, ela deve ser, principalmente agora, depois da LGPD, né? Ela tem que ter um cuidado maior, uma preocupação maior. Então, essas perguntas devem existir logo no início, viu? E o controle de registro, né? Você falou da Force, a Force ela tem auditoria, tipo assim, a gente vai mexer, ela já vai registrando os usuários que foi lá, tem toda a auditoria. E ali é importante, porque se sumir alguma informação, algum dado, a gente já sabe quais eram os caminhos, quem fez isso, né? Então é importante a gente ter esse controle geral do que está ocorrendo ali dentro do sistema, né? Tem funcionalidades importantíssimas que devemos saber no sistema. Uma dessas é importante, você citou, a auditoria, que é uma rotina que tem na Fortes, que ali eu sei, conforme os usuários, tudo o que ele fez, todo o tratamento que ele realizou dentro da plataforma, dentro do software. Eu vou saber, não é? Então, é uma forma até de prevenção. A gente vai citar logo adiante, né, as prevenções, e justamente uma delas é isso aí. Cada um ter o seu usuário, para se responsabilizar por tudo que fez ali, todo o tratamento desses dados que foram realizados, né, dentro do software, e uma ótima rotina que tenha justamente esse registro aí, né, de tudo o que aquele determinado usuário praticou dentro do sistema. Eu abro até uma informação assim, que é para estar bloqueado, que eu acho que é o ideal, a gente ter acesso somente o que é devido para a gente. No caso, eu sou setor fiscal, então eu deveria ter acesso ao meu setor fiscal, o setor pessoal, o setor contábil, claro, tem hora que eles vão ter que se casar, né? Mas ter os limites de acesso para ter um controle maior, para ninguém mexer lá em informações que não deveria ter mexido, ou um estagiário entrar, ou uma pessoa que está perto de sair entrar, né, e fazer alguma coisa ali e depois vir a prejudicar a empresa, né? Um dos pontos importantes é justamente restringir o acesso dos usuários. Se você está no setor contábil, então explore somente a rotina aqui, o subsistema contábil, não é? E se tiver separado lá por clientes também, o Lourenço aqui, o analista contábil, ele está responsável somente por essas determinadas empresas na contabilidade. Então, o meu supervisor lá, ele tem que restringir o meu acesso às demais empresas. E ainda tem como restringir mais ainda quais as rotinas que eu posso acessar no sistema. Então, isso é muito importante. O que é que acontece hoje? A gente não pode generalizar, mas na grande parte acontece. O estagiário, ele está ali, ele está podendo acessar qualquer rotina do sistema, qualquer empresa. Isso não pode, não é? Nunca pôde, principalmente agora, na era da LGPD. Então, tem que estar bastante visto, não é? Restrito, tem que dar uma seriedade, tem que ter uma preocupação maior, isso, em definir o que cada um faz, quais as rotinas que cada um vai acessar. Isso é muito importante.
E Lourenço, tudo isso está na base legal, né? Tudo isso, todas essas informações tá na base legal que a gente pode seguir. Quais são as bases legais ali, as principais que a gente deve se embasar? A legislação, ela traz algumas bases legais. A base legal, o que é? O requisito é aquele fundamento na legislação que vai servir de supedâneo, gente, para eu fazer um determinado tratamento, certo? Então, todo tratamento que ocorrer na empresa, todo aquele fluxo de tratamento que ocorrer na empresa, eu tenho que adequá-lo a uma base legal. Se eu definir ali, eu ver aqui todos os fluxos de dados que a empresa pratica, e eu perceber que um daqueles fluxos ali eu não consigo adequar, tipificar numa base legal da legislação, naquele momento ali, a empresa ela está infringindo a legislação da LGPD. Então, todo o tratamento de dados que acontecer na empresa tem que estar fundamentado em alguma base legal, certo? Então, a LGPD, ela traz várias bases legais do consentimento, a principal. As pessoas estão até equivocadas em dizer que tudo tem que ter o consentimento antes de fazer o tratamento dos dados. A gente vai saber hoje que não é assim, né? Eu considero a base legal do consentimento como residual. O que é que eu estou querendo dizer? Todo esse meu tratamento de dados, eu vou tentar adequá-lo numa determinada base de dados. Se eu não conseguir adequar esse tratamento em alguma base legal, o que me resta, pode-se dizer, é a do consentimento, certo? E mesmo assim, se não der para enquadrar no consentimento, eu tenho que excluir esse tratamento, eu não posso mais fazer porque está transgredindo a legislação. Então, vamos citar a primeira base legal, que é o do cumprimento da obrigação legal, que ela está ela está muito ali no setor do departamento pessoal. Como? Quando a empresa ela vai contratar um empregado, um funcionário, ele deve levar o quê? Ele deve levar CTPS, o RG, o CPF, comprovante de residência, certificado acadêmico, né? Outros documentos. Então, ali, naquele momento ali, eu não preciso criar um documento para pedir o consentimento desse empregado, dizendo para ele consentir para ele dar anuência que eu, que sou do setor pessoal, vou fazer o tratamento, né, dos dados pessoais dele. Não precisa desse relatório aí de consentimento. Por quê? Porque todo esse tratamento de dados está previsto no artigo 41 da CLT, não é? Que ali fala sobre o livro de registro de empregados. O que deve conter no livro de registro de empregados? Nome, né? CPF, RG e várias informações pessoais daquele empregado ali. Então, está previsto aquele tratamento que eu estou realizando, está previsto na legislação, ou seja, eu estou cumprindo uma obrigação legal. Então, aí dá o resguardo à empresa de que ela está fazendo aquele tratamento conforme a legislação dita e, por conta disso, não precisa de consentimento de seu ninguém, certo? Uma outra base legal que eu posso citar é a da execução do contrato, que é, eu sou uma empresa e faço um contrato, vamos supor que eu vendo uma máquina. Aí, além de eu vender a máquina, eu também faço a implantação, eu instalo essa máquina e presto serviço. E presto serviço de treinamento. Vamos supor, eu vendo a máquina e ali eu instalo e ainda faço ali, ministro treinamento para o pessoal saber manusear a máquina. E dentro desse contrato que eu firmei com esse meu cliente, tá lá, tem uma cláusula que eu digo, né, que posteriormente a minha empresa vai entrar em contato para saber se a máquina precisa de alguma manutenção, para saber se eu posso ir novamente lá no estabelecimento passar um novo treinamento para os empregados novos que entraram. Então, está tudo isto previsto no contrato, gente. Então, meses depois,
meu cliente não leu o contrato, só fez assinar e assim fiz a implantação, treinei o pessoal. Só que meses depois, o comercial da minha empresa entrou em contato com esse meu cliente. E ele foi até rude em dizer, olha, o contrato que eu tinha com vocês já acabou, certo? Porque vocês me venderam a máquina, vocês prestaram o serviço de vocês de treinamento e agora não tem um porquê vocês estarem entrando em contato mais comigo, não. Tem o meu setor aqui contábil, meu setor jurídico, que diz que está vigorando essa LGPD, que vocês só podem entrar em contato comigo se eu consentir para vocês. Então, nesse caso, essa minha empresa, pode-se dizer, ela pode ficar tranquila, por quê? Porque ela está entrando em contato com esse rapaz nervoso, mas é através da base legal da execução do contrato. Então, ele pode ajuizar uma ação dizendo que a minha empresa está transgredindo, né, a legislação da LGPD, mesmo assim não vai dar em nada, por quê? Porque esse tratamento de dados que está sendo realizado está sendo fundamentado na base legal da execução do contrato. Certo, gente? E tem legal que é da proteção ao crédito. Vamos supor que nesse meu mesmo exemplo, eu vendo a máquina e com crediário próprio. Então, o cliente que vai lá na minha empresa, eu peço para ele preencher um formulário, ele coloca CPF dele, RG, número para contato, nome, e de posse dessas informações, eu faço uma consulta no SPC e no Serasa. E, se nesse caso tiver negativado o nome desse cliente, eu posso muito bem dizer para ele que não vou efetuar a venda porque o nome dele está negativado. Pode ser que, nessa situação, esse meu cliente venha, olhe, você, para ter entrado em contato com SPC e com Serasa, era para você ter pedido meu consentimento. Ele pode alegar isso, certo? Mas eu, como empresa, não ligo para essa alegação dele. Por quê? Porque eu estou fundamentado na base legal da proteção de crédito, certo? Está conseguindo entenderem, não é? Então, é isso, gente. No caso, cumprimento de obrigação legal é uma base legal, execução do contrato é outra base legal, proteção de crédito é uma base legal, e tem a do consentimento, né? Que é uma outra base legal, que é a que a gente mais escuta falar hoje em dia, que acho que as pessoas acham que tudo tem que ser consentimento, mas não. Tem essas outras bases legais. Consentimento a gente sabe, né? Que é o quê? É eu fazer um tratamento de dados que eu não consegui fundamentar em nenhuma outra base legal, que só me resta o consentimento do cliente. Então, eu preciso coletar o consentimento desse cliente. Eu tenho também que ver os meios de coleta desse consentimento. Por quê? Porque num futuro processo judicial ou então numa futura fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu estou ali com todo o meu dossiê, né? Todo o tratamento de dados que eu realizo está fundamentado nas bases legais, então eu fico tranquilo. E tem a questão também, Lourenço, você falou da proteção de crédito, e tem a questão assim também de ser duas empresas, dois CNPJ, onde não está embargado pela legislação, né? Porque, no caso, eu tô ali fazendo a minha venda, estou consultando ali se o cliente está apto ou não, né? E aí duas negociações entre dois CNPJs, não está ligado direto ao CPF, né? Nesse caso, tudo que a gente está falando aqui, gente, são relações entre que tenha do outro lado a pessoa física. Se for uma relação business to business, né, B2B, não se precisa adequar aquele tratamento de dados ali à legislação. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela só se importa, vamos assim dizer, quando se tem pessoa física, dados de pessoa física, certo? E além um detalhe importante, só se importa quando tem dados de pessoa física viva. Então, se essa pessoa estiver morta, então, porque lá na legislação diz, não é, que os dados pessoais são dados de pessoa natural. Quando a gente vai ver no Código Civil, a pessoa natural é do nascimento ali, respirou até o falecimento dela. Então, morreu, não precisa mais se importar, certo? Com o tratamento dos dados desse falecido, né? Assim a gente pode falar. E outro exemplo,
alertar os contadores que não precisa se preocupar com a questão de pedir permissão para declarar uma obrigação acessória, como é social, SPED fiscal, SPED contribuição, não precisa porque elas já estão abargadas com outra base legal, né? Então, assim, para a gente ficar entendido, se tiver algo acontecendo base legal com outra base legal, não tem problema nenhum, né? Não tem essa questão de estar lá e eu vou pegar aqui autorização de todos os meus clientes para poder declarar uma obrigação acessória, mandar para a contabilidade para ela declarar uma obrigação acessória, não precisa, né? Imagine o trabalho que ia dar, não é, para as Imagine uma empresas empresa isso? enorme, uma empresa com milhões de clientes Não, fazer isso, não tem condição, né? então, é justamente importante esse ponto que você citou, Beatriz. Tudo isso aí está fundamentado na base legal do cumprimento de obrigação legal. Muito se confunde, né? Achando que a LGPD ela veio e vai sobrepor as outras bases, e a realidade não é essa. Justamente. Isso. Então, é bom frisar isso, deixar bem claro. E, Camila, quais são as sanções administrativas dessa lei? As empresas que descumprirem com as disposições da lei, elas podem sofrer sanções como uma multa de 2% do faturamento, limitada a 50 milhões, tem essa limitação. Então, ela pode ter, para cada infração, limita-se a 50 milhões. Pode haver também multas diárias, limitadas a 50 milhões. Tem outros processos também, como bloqueio dos dados pessoais até a regularização da infração. Ela trata também da questão da eliminação dos dados pessoais nas situações que foi infringido a normativa da lei. Então, a gente percebe que são várias penalidades, e tem uma que é bem importante frisar, que é a questão da publicitação dos atos infracionais. Então, ele fere a imagem e reputação da empresa. Então, assim, quando ela fere a imagem, ela acaba acontecendo da empresa até perder contratos por conta dessa falha, né? Então, assim, a gente percebe o quão importante é a LGPD nas relações comerciais, nas relações da empresa com os seus consumidores, com os seus clientes, né? Então, além das sanções pecuniárias, ainda existem outras sanções que ferem a questão da confiabilidade da empresa. Ela vai servir como um selo de qualidade, né, no caso, porque assim, se ela infringir a lei, se ela for penalizada, ela vai ficar lá exposta, ela vai estar lá registrada, empresa tal, né, infringiu a LGPD, né, aí ela vai estar disponível para todo mundo. Então, o cliente que for lá no banco e ver que a empresa já deixou vazar a informação, ela não vai sentir segurança nenhuma, né? Então, ela vem mais como alerta, né? As empresas não cometer esse erro, porque, como você disse, 50 milhões, o faturamento é 2% sobre o faturamento, 50 milhões é o teto, né? Mas o que é pior ainda é a imagem da empresa. A empresa ficar lá exposta para todo mundo ver, e aí ela perde clientes, né? Futuros clientes, né? Todo mundo vê assim, pode chegar a 50 milhões. Mas para muitas empresas, gente, isso é muito melhor que ela pagar, né? Levantar ali o tapete, colocar a poeira debaixo do tapete, e ali ninguém sabe, morreu, vamos para frente, vamos praticar nossa atividade. Mas o pior é isso mesmo, que é perceber que você não tem mais essa certificação no mercado de seguridade, de segurança, né? De proteção dos seus dados ali que estão confiados à sua empresa. Então, isso é muito mais prejudicial do que uma multa pecuniária, eu vejo. E quem vai multar também, Beatriz, também só dando um parêntese, para as empresas que elas têm esse programa efetivo, que é o programa de proteção, as sanções elas são menos, sim, o valor que vai ser cobrado vai ser levado em consideração a aplicação do programa. Então, tem que também rever isso. Então, as empresas realmente que não se preocupam, que não vão aplicar, não vão fazer tornar efetivo esse programa de proteção,
elas vão ter sanções ainda maiores. Justamente. E aí a gente vê que para ter essa fiscalização toda, esse controle todo, vai ter que ter um órgão, né? Vai ter que ter um órgão superior, né? Que órgão vai ser esse? Pronto, é justamente essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é esse órgão que foi criado com a finalidade de olhar somente para a LGPD. Então, a finalidade desse órgão no âmbito brasileiro é o quê? É saber se as empresas estão adequadas conforme a norma da LGPD, certo? Então, esse órgão, ele só vai começar a trabalhar, assim dizendo, né? Só vai poder fiscalizar, autuar a partir de agosto de 2021. Por qual motivo? Né? Tem todo esse tempo ainda, porque, na verdade, ele está sendo composto, o órgão. Como ele é novo, então, o governo federal já publicou aí um decreto executivo, né? Já compondo, já criando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, esse período é justamente para a autoridade ser criada, ser composta e ali começar a trabalhar, não é? Então, por conta disso, que a NPD só vai começar a realmente fiscalizar a partir de agosto de 2021, muita gente acha que a LGPD só vai começar a produzir os seus efeitos a partir de agosto de 2021. Lê do engano, porque a gente já percebe aí que algumas empresas já estão sendo punidas no judiciário e assim pagando indenizações, até já saíram até sentenças por conta que estão transgredindo a LGPD. Isso hoje já está acontecendo, não é? Então isso mostra que o quê? A NPD é só um órgão fiscalizador, que ele só vai fiscalizar a partir de 2021. Então, de fato, o que acontece é as sanções administrativas, elas só podem ocorrer somente depois que o órgão estiver realizando o seu trabalho. Isso é fato, certo? Então, as sanções administrativas só podem ser aplicadas através da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas, tanto o judiciário, através do artigo 22, que está lá preconizado, né, na legislação, como esses organismos de proteção do consumidor, lá no artigo 18, parágrafo 8º, está prevendo lá que eles já podem trabalhar, certo? Já podem estar na rua aí vendo quais são as empresas que estão aderindo aí à LGPD e as que não estão, certo? Então, vamos seguindo, né? E na contabilidade, a gente pode ver que qual a figura, assim, levando para a área da contabilidade, qual a figura na contabilidade? Ela pode ser, ela é o controlador ou ela é o operador? Pronto, no caso, o escritório de contabilidade, ele pode ser os dois ao mesmo tempo, que vai depender das relações que ele tem com o dado pessoal. Se o escritório de contabilidade ele está cuidando internamente dos dados pessoais dos seus funcionários, ele é o controlador. Agora, se ele foi contratado por uma outra empresa para fazer a folha de pagamento dessa empresa, então ele vai ser operador. Então, vai depender da situação em que ele está exercendo sobre os dados pessoais. Isso mesmo. E aí, ele como operador, ele vai ter que fazer umas mudanças ali na contabilidade. Por exemplo, os contratos, né? Os contratos vão ter que ser revistos, vão não? Isso, verdade. Principalmente, né, a partir da LGPD, porque os contratos de prestação de serviço contábil vai ter lá que está previsto, né, o que, dizendo que ele, no caso, nessa relação aí que a Camila acabou de dizer, ele é o operador, né, conforme a LGPD, que aquelas informações que estão sendo repassadas da empresa controladora para o escritório, então tem que vir toda fundamentada na LGPD, certo? E várias outras coisas. Então, as principais informações são essas. Hoje, os contadores, eles devem
ter que rever esses contratos de prestação de serviço contábil e ali incluir essas cláusulas que tratem sobre a LGPD, viu? Vocês falando, e eu acabei me lembrando de uma questão também. Na contabilidade, a gente tem as contratações, né? E antes da contratação, a gente passa por seleções. E a questão dos currículos, que é algo íntimo, né? Que é algo bem cheio de informações ali, novas pessoas, futuros trabalhadores, né? Como é que a gente pode lidar com isso na contabilidade, para a gente não correr nenhum risco? Pronto, porque é o seguinte, uma das coisas, vou responder, viu, Camila? Uma das coisas é a questão tem as bases legais, certo? Então, até a gente, foi um exemplo que eu citei, quando o empregado ingressa na empresa, no escritório de contabilidade, né? Vamos focar nos escritórios. Então, quando esse empregado ele ingressa, então ali todo o tratamento que é realizado está sendo fundamentado na base legal do cumprimento da obrigação legal, certo? Mas por quê? Porque ele já passou a ser um empregado daquele escritório de contabilidade. Mas vamos supor, aquela pessoa ali que mandou o currículo dela, que está querendo participar de um processo seletivo, ela não tem o mesmo tratamento ainda, porque ela não é empregado, né? Então, essa tem que distinguir, tem que entender a situação. Então, nesse caso, a gente pode fundamentar o contato aí com essa pessoa através da base legal do legítimo interesse. Então, como ela mandou o currículo para o meu escritório de contabilidade, querendo participar de uma ligação, então, quando eu retornar para essa pessoa, aquele tratamento dos dados está fundamentado nessa base legal do legítimo interesse, certo? Algo importante também para frisar aqui, pontuar. Vamos supor que o meu escritório de contabilidade tem uma atividade ali secundária de cursos online. Então, se eu tenho esse banco de dados de currículos aí, né, de jovens sedentos por experiência, por conhecimento, e lá esse meu setor de curso online, né, tá promovendo aí um curso quentinho, né, de conhecimentos básicos vamos supor, um curso de conhecimentos iniciais da contabilidade, conhecimentos práticos da contabilidade, né? E isso é um curso que tem lá no meu setor de cursos online. Eu nunca, gente, que posso pegar os dados que eu tenho ali nesses currículos, né, de nome, de telefone, e passar esses dados para o meu setor de cursos online. Por quê? Porque eu estou ferindo um princípio da finalidade, foi aquele dito pela Camila. Por quê? A finalidade aí é só uma, de entrar em contato com essa pessoa, para essa pessoa participar de uma seleção, certo? No meu escritório de contabilidade. Nunca foi para eu ligar para ela oferecendo uma oferta de curso online, certo? Fere o princípio aí da finalidade. Todavia, eu posso até fazer isso, mas aí sim, eu preciso do consentimento dessa pessoa. Eu vou dizer, olha, para vocês, posso até usar esse argumento, para vocês aqui que mandaram o currículo de vocês, tem uma promoção muito boa, será que eu posso entrar em contato com vocês? O meu setor de curso pode entrar em contato com vocês para oferecer? Então, se ele consentir, ou seja, a anuência dele, aí dá esse direito, né, desse setor de curso online entrar em contato com essa pessoa. Muita atenção nisso. E eu chamo até a atenção aí, quando houver seleções, né, pedir o que é necessário, já é um princípio, não pedir todas as informações da pessoa, não. Porque tem muita gente que, quando vai entregar o currículo, ela coloca lá CPF, identidade, coloca até NIS, né? Coloca várias informações, data de nascimento. E aí é bom a gente ficar atento em receber só as informações necessárias, né? Com Eu me lembrei certeza. até de algo, a outra coisa prática, né? Que na contabilidade acontece muitas coisas, a gente sabe. Algo muito prático também que pode ocorrer
é de um cliente nosso vir ligar e perguntar, um exemplo, está querendo fechar uma venda lá. E aí a pessoa física, ela tem ciência da lei, claro que ela não sabe completamente da lei, mas ela tá tendo ciência, porque vai explodir aí, vai vir jornal, vai vir muitas informações, né? E ela chega lá para fechar a venda, ela diz lá que não quer, que recusa dar seus dados, suas informações. Isso vai gerar muito atrito, né? O que ele pode fazer para poder não, assim, não ter problema nenhum ali naquela hora? É nessa relação aí que o cliente chega na empresa e quer comprar e não quer dar os dados pessoais dele, então não tem como vender. Uhum. Porque se sair mercadoria aí nessa situação, o cliente pagar e levar a mercadoria, tá vendo, pode-se dizer, uma sonegação fiscal. A gente sabe ali pela legislação, não é, que nessa relação aí tem que ser emitido o documento fiscal. A gente sabe, a gente não vai entrar naquela seara, daqueles pormenores de, abaixo de um certo valor, a pessoa física, não contribuinte, não precisa dar os dados dela, ela sai com o cupom fiscal. Vamos criar um cenário que, na verdade, tem que emitir o documento fiscal, né, com os dados. Então, nesse caso aí, a pessoa não pode se negar. Ela tem que entregar. Ela não pode dizer, olha, eu conheço a LGPD, eu não preciso dar os meus dados, né? Então, naquele caso ali, não vai haver a venda. Não pode, não pode, né? Então, isso aí, essa relação aí, não precisa nem do consentimento do cliente, porque esse tratamento aí desses dados coletados, vamos supor, vamos criar um cenário que o cliente é normal, né? Ele vai dar os dados dele e assim é emitir o documento fiscal e assim todo mundo sai feliz. Então, esse tratamento de dados que está acontecendo aí não precisa do consentimento dele, porque está fundamentado na base do cumprimento legal, né? A emissão da nota fiscal está prevista em lei e para emitir a nota fiscal tem que ter os dados do destinatário, né? Do comprador. Então, a base que fundamenta isso aí é do cumprimento da obrigação legal. E houve o relacionamento, saíram felizes, houve a venda, e aí chega no outro dia e o cliente diz assim, não, eu vou lá e vou pedir para excluir todas as minhas informações lá do banco, que eu não quero nada que é meu lá no banco da empresa, mas já ocorreu a venda, né? Isso pode vir a afetar o que pode, como é que a gente sai dessa situação? Exatamente, pode acontecer isso, né? A questão da LGPD trazer algumas confusões para os titulares, mas é importante que quem está executando a venda tenha essa orientação. Existe uma base legal respaldando que ela não vai poder excluir os dados pessoais sobre aquela venda, né? Porque tem a questão da predisposição legal, tem outra lei que está respaldando a situação. Agora, uma vez que foram coletados outros dados pessoais em excesso, que estão enviando e-mails com catálogo de vendas e etc., esses outros dados eles podem ser excluídos, porque ele não tem a necessidade de uma relação fiscal, de uma fiscalização possível que possa vir a acontecer, né? Então, é importante entender as questões dos limites dos dados pessoais, o que pode ser excluído e o que não pode. Então, se for usado para relação de compra e venda ali, está permitido. Mas se a empresa pegar os dados e começar a mandar cartaz e mandar informações que não foi concedido pelo cliente, isso não pode, né? Isso. Se ele quiser pedir a exclusão, ele está... ele pede a exclusão para essa informação, se ele ligar e dizer assim, olha, eu não quero que você me mande mais cartazes, aí tá dentro, aí ele pode, né? Ele pode fazer isso. Agora, eu quero que você exclua do seu banco de dados toda a informação da nota fiscal que você me deu. Aí isso aí já não pode, né? Porque já fere a base legal, né? Da obrigação. Nesse caso aí, considerando aquele princípio, né, da necessidade, é o quê? Tudo que ele quiser que seja excluído, que a gente vê que também não tem necessidade de ter aquele dado pessoal ali, pode ser excluído.
Agora, as informações que a gente sabe que precisa estar ali por conta do cumprimento da obrigação legal não podem ser excluídas. Na legislação... Oh, desculpa, Lourenço, pode falar. Pode falar. Depois eu cito um outro exemplo. Aí está previsto na legislação que o que a gente também tem que evidenciar o período de tratamento de tal dado. Ele tem que ter uma data de eliminação, certo? Então, essa data a gente pode se guiar pelos ditames das legislações que já existem, né? Vamos supor, os dados, pronto, nesse exemplo aí que foi citado, né? Uma pessoa que chega, que passa os dados dela e assim é emitido um documento fiscal. Então, a gente pode deixar esses dados dessa pessoa pelo prazo ali de 5 anos, que é o prazo prescricional. A gente sabe que a Cefaz, ela pode... Eu não tô vendo nem a área civil, que também é muito importante, mas somente o lado tributário mesmo, fiscal. Então, a Cefaz pode fazer uma fiscalização, como a Receita Federal, como qualquer, né, fisco, seja nos seus diferentes âmbitos, até 5 anos. Então, a gente pode considerar esses prazos como prazo de tratamento daqueles dados ali. A gente sabe que o tratamento do dado é até o armazenamento dele. Ele pode ser armazenado e ser esquecido, mas mesmo assim é considerado um tratamento de dados, o armazenamento, certo? Então, a gente pode colocar esse período aí de tratamento de dados durante, nesse caso aí, 5 anos, ou então, eu vou dar 1 ano aqui, certo? Só mesmo para passar um pouco mais desse período prescricional. Ou seja, eu posso definir ali que aqueles dados vão ficar no meu sistema durante 6 anos. No 6º ano, eu vou lá e elimino do meu banco de dados, entendeu? É importante conhecer a fundo, né, as áreas, né? A questão também de dados de funcionários muito antigos, então é importante a área do DP e ver quais os dados daqueles colaboradores antigos, né, ex-funcionários, que podem ser exclusos. Então, é toda essa rastreabilidade e adentrar dentro dos setores, né? Então, assim, nada mais como o próprio departamento para responder a necessidade do tempo que ele precisa ter aquele dado. E um cuidado na eliminação desses documentos também, né? Porque a lei, ela trata tanto físico como virtual, né? Como tecnológico. É todo mundo. E ter um cuidado na hora de se desfazer dessa documentação. Incinerar, né? Ter uma máquina ali trituradora para realmente acabar. Por quê? Porque em contabilidade a gente sabe que a gente já aproveita muita coisa, incluindo o quê? Rascunho. Então, no meio de rascunho, pode ir o quê? Pode ir informações de pessoas, né? Ali, informações sigilosas, e tudo ali pode vir prejudicar a empresa. Né? Dado financeiro. Isso, então, dados financeiros. É bem importante ter esse cuidado mesmo na hora do descarte e na hora do rascunho. Verdade, gente. Eu já me deparei com situações que eu estou analisando aqui um balancete que foi impresso no rascunho. Quando eu vou olhar ao lado, né, que já foi impresso anteriormente, tem ali a cópia da CNH. Se em algumas empresas que eu vou, certo, realmente existe. Então, isso tem que se evitar. Se utilizar rascunho para poder imprimir, então tem que ser analisado antes o teor desse rascunho. Outro ponto importante também, a gente costuma digitalizar e essas digitalizações costumam ir para uma pasta compartilhada. Então, essa pasta compartilhada, ninguém se importa, todo mundo tem acesso, mas ali tem contrato, ali tem cópia de CPF, cópia de CNH. Folha de pagamento. Tem. Então, gente, o que é? Cada um tem, na maioria das vezes, cada um tem os seus computadores, né? Então, fez lá a digitalização, então recorta, leva para o teu computador, fez ali o tratamento com esses dados, depois elimina, certo? Então, isso são medidas preventivas, ok? E para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês na questão quais são as sugestões, né, de adequação, de como se adequar e por que a importância de se adequar conforme a legislação. A gente vê que é importante, o primeiro passo
é fazer esse treinamento com as pessoas da empresa, mas para conscientizá-la, não é, da seriedade da legislação e como é que a banda tem que tocar, pode-se dizer, como é que tem que ser feita a adequação. Então, é importante, antes de tudo, fazer esse programa de treinamento aí com os envolvidos na empresa. Aí, segundo, monta um comitê no escritório de contabilidade, não adianta, gente, o contador saber, todos os envolvidos ali devem saber também. Então, depois dessa primeira etapa, é fazer um comitê. Por quê? Porque cada um fica responsável pelo seu setor e ali fica fácil de cada um montar o fluxograma dos tratamentos e ali começar a classificar, não é, Camila? O que é dado pessoal, o que é dado sensível, que merece uma preocupação maior na segurança, não é? Então, depois desse diagnóstico, aí fazer o plano de ação para execução, analisar os contratos, né? Fazer todo o trabalho de adequação e saber, gente, que a LGPD daqui para frente não é simplesmente você iniciar um projeto que tem um meio e tem um fim. Não tem mais fim. É daqui para frente, vai ser permanente. Por quê? Quando a gente faz a leitura da legislação, a gente percebe que em muitos momentos ela diz, vai ser regulamentado, mais ou menos desse jeito, tá? Na letra da lei. Então, a gente percebe que outras legislações irão compor a LGPD, a 13.719 de 2018. Então, tem que ter um comitê, as pessoas têm que estudar a legislação, têm que interpretar, têm que repassar, certo? E assim sempre vai ter aquele fluxo que naquele primeiro momento ele não estava, mas depois lembraram e realmente colocaram e ali fundamentaram conforme a base legal. Sempre vai ter isso, então vai ser uma luta permanente, pode-se dizer daqui para frente, viu? E sempre lembrando, importante, gente, principalmente para o profissional contábil, a LGPD vem com status de certificação. Então, hoje, uma empresa, quando for procurar os seus serviços, uma das primeiras coisas que ela vai querer saber se esse escritório de contabilidade está adequado à legislação da proteção de dados, certo? Por quê? Porque ela tem que confiar nesse operador, né, que é o escritório de contabilidade. Exatamente. E aí a gente tem que se unir, né? Todo mundo tem que se unir, as empresas, a contabilidade tem que se unir, todo mundo tem que estar treinado, todo mundo tem que estar sabendo, todo mundo tem que estar informado, porque é algo junto, em comum, é um time, realmente, né? Verdade. Então, falando de time, muito obrigada por vocês terem participado desse evento, trazendo muitas informações enriquecedoras. Eu tenho certeza que aqui abriu muitos olhos de muitos contadores, né? Muito obrigada por ser facilitadores de informações, pegar a legislação, interpretar de forma bem mais simples para a gente. Agradeço mesmo em nome do CRC, em nome da Comissão SPED. Também eu agradeço muito, né, o CRC e a Comissão SPED que nos deram aqui esse momento, né, de tentar compartilhar, disseminar um pouco do que a gente sabe aí para os nossos colegas de classe, viu? Até mais, pessoal. Obrigada, Lourenço. Eu também agradeço esse tempo, né, que as pessoas dispõem, né, para aprender sobre a LGPD e a gente poder trazer um pouco do que a gente sabe, poder ajudar a nossa classe junto com o CRC e a comissão do SPED e agradecer esse debate junto com vocês. Acredito que eu saio daqui com uma gama de informações onde eu já pretendo aplicar, então a gente aprende aqui e já quer colocar em prática, né? E como o Lourenço falou, o interessante é que faça passo a passo, né? E eu só tenho a agradecer, muito obrigada, só tenho a agradecer. Obrigada, Camila. Obrigada a todos que participaram do evento. Aproveitem as próximas palestras que vão vir, com enriquecedoras também, muitos palestrantes bons, com grandes nomes da contabilidade, estão envolvidos nesse grandioso evento. Obrigada a todos.